Amém? Vamos estar orando, né? Fazer um período de oração. Amém. Para nós iniciar esta reunião, né? Vamos agradecer a Deus. Se pudesse colocar sobre os seus pés. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã de hoje, ó Deus querido. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dos seus filhos, ó Pai, que estão aqui te adorando, ó Deus, ó Pai, fazendo a Tua vontade, ó Deus querido, pregando a Tua palavra, ó Deus, a tempo e fora de tempo. Que o Senhor venha abençoar a vida, Senhor, das suas filhas, dos seus filhos que estão aqui, Senhor, nesta manhã de hoje. Nós te glorificamos por esse momento, nós te adoramos por este momento, ó Pai querido, de estar em comunhão, porque a Tua palavra diz, ó Pai querido, que quão suave é que os irmãos vivam em união, ó Pai querido. Isso é precioso, assim como o azeite, o óleo cai sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, neste ambiente de comunhão, Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai querido, porque esse é o nosso intuito nesta, ó Pai, manhã de hoje, é glorificar o Teu nome, acima de tudo, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te glorificamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos, antes da gente sentar, vamos só orar mais uma vez, assim, abra o seu coração e vamos clamar para Deus, né, apesar de nós mesmos, apesar do homem, para Deus ter misericórdia e falar com a gente, amém? Amém. Pai, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor derrame a Tua graça, que o Senhor abra a Tua palavra, Pai, com a Tua sabedoria, Pai, que, oh Pai, apesar de nós, apesar do homem, Pai, que, oh Pai, que o Senhor fale, Pai, que o Senhor, nós inclinamos os nossos corações a Ti, Pai, pedimos, Pai, revelação da Tua palavra, luz, Pai, oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. É muito bom estar aqui, né? Depois de tanto tempo, né? Estando lá em Vitória. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 5, né, nós vamos falar hoje sobre edificar o testemunho de Jesus, sabe? Então, o verso 5 está falando do Filho de Deus, né, do Senhor Jesus. Então fala assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então essa é a verdade do texto. Este Jesus é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E aí ele está falando de Jesus e do Espírito Santo levantando o testemunho de Jesus, e ele fala assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Então, esse capítulo aqui, ou esse trecho, esses versículos, está falando sobre Jesus e sobre o testemunho dele que é edificado. E eu quero falar especificamente, quando fala aqui que são 3 os que testemunham na terra, que é o Espírito, a água e o sangue, e os 3 concordam com esse depoimento, com essa testificação, com esse testemunho.
E eu quero falar especificamente sobre esse capítulo. Eu li assim, mais para a gente pegar um pouco do contexto, que estava falando de Jesus realmente. Mas antes da gente entrar nesse texto, deixa eu dar assim, um plano de fundo para a gente entender de uma perspectiva assim, mais, vamos dizer, quase que judaica, quase que das origens da fé, né? O que os apóstolos pensavam, né? Quando eles falavam acerca de testemunho. Então, eu sempre gosto de voltar no Velho Testamento e procurar as raízes da fé, porque Paulo, quando ele foi confrontado, sendo acusado de que ele estava ensinando seita, a resposta dele foi o seguinte: ele não falou que Jesus apareceu para ele depois de ressurreto, ele não falou do tanto de revelação que ele teve no deserto, ele não se defendeu com nada disso. Ele falou o seguinte: eu não prego seita, mas segundo o caminho que os nossos pais seguiam lá no deserto, eu ensino a lei e os profetas. Então, existe na lei e nos profetas, se você mergulhar e ir nas camadas mais profundas, a gente vai ver Jesus. Eu conheci um pastor, ele é judeu de família, mas nasceu nos Estados Unidos. E Deus chamou ele para o ministério muito cedo. Ele chama Daniel Juster. E ele foi para um seminário, na época um seminário presbiteriano. Hoje ele tem 40 anos que ele está envolvido com o ministério nos Estados Unidos e em Israel e no mundo inteiro. Ele é praticamente o pai das igrejas messiânicas, de judeus que nascem de novo. E ele fala que na época do seminário, ele tinha um professor que era apaixonado, era um professor de Velho Testamento, que era apaixonado na Bíblia inteira. E esse pastor, lá na universidade, ele escreveu 2 livros. O primeiro se chamava O Evangelho de Moisés, e o segundo, A Graça Revelada em Deuteronômio. Então, a Bíblia é uma só, e o único jeito de não entrar heresia nas nossas vidas, na nossa igreja, é a gente conhecer a Bíblia toda e fazer o que o Paulo ensinou. Não, seita não. Eu estou ensinando a lei e os profetas, mas conforme o caminho. Então, voltando lá no Velho Testamento, eu só vou explicar para dar um plano de fundo, porque Moisés, ele recebeu da parte de Deus um mandamento de fazer muitas coisas que ia representar a glória de Deus e que ia ser tipos de Cristo. E Deus falou uma coisa para Moisés: tenha cuidado de fazer tudo conforme o modelo. Onde é para pôr um negócio de couro, e esse couro é de animal marinho, você põe, faz desse jeito. Se é para ser de ouro, faz de ouro. Se é para ser, por exemplo, no tabernáculo, as vigas assim de cima que sustentavam o telhado eram 5. Se você for ver hoje na igreja, o Senhor Jesus tem 5 ministérios. As vigas, que eram 5, ela tinha 2 na ponta e uma do meio, e as da ponta ela ia só até na metade do telhado, e a do meio passava a gente já viu o ministério apostólico. Então, como Moisés, como Deus abriu a cortina da eternidade e mostrou as coisas no céu, então Moisés construiu uma maquete. É como se Deus falasse assim para você: você vai ter um apartamento que você não vai poder entrar nele agora, mas olha aqui a maquete para você ver do jeito que é. Então, você não vê sua armadura espiritual, você não vê uma série de coisas, mas se você observar as vestes sacerdotais, se você observar tudo que Deus fez, você vê a nossa realidade em Cristo. E de tudo que Moisés fez, o mais importante era o tabernáculo. E dentro do tabernáculo, o mais importante era a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, o mais importante eram as tábuas da lei. Só que, se você... Eu não vou ler todos esses textos, porque não vai tomar muito tempo. Mas se você pegar Números 9 e 15, você vai ver que a Bíblia chama o tabernáculo de a tenda do
testemunho. Se você ler Êxodo 25:16, você vai ver que Deus chama a arca de a arca do testemunho. E Êxodo 31:18, adivinha como que Deus chama as tábuas? As tábuas do testemunho. Então fica óbvio, se aquilo tudo que Moisés fez, Deus fez questão dele fazer exatamente conforme o modelo, para representar o que nós vivemos hoje, então fica evidente que Deus quer construir um testemunho. E aí, quando nós vamos para os evangelhos, a gente vê essa coisa de testemunho rondando a vida de Jesus e os fariseus usando aquilo para confrontá-lo. Então, tem um episódio, por exemplo, em João 2, de 23 a 25, que... Você quer ler esse versículo, Samir? 23 a 25. Você abre em Atos 1:8, irmão. Efésios 1, 9 e 10. João 2, de 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Não é interessante? Se Deus deixa claro no Velho Testamento que ele queria um testemunho, aí depois de tanta luta no Velho Testamento para nascer o Filho, o próprio Deus em carne. E aí, se esse Deus em carne está aqui e ele quer o testemunho, ele quer estabelecer o testemunho, e finalmente ele tem discípulos e outras pessoas andando com ele, e ele fala para esse povo todo assim: não vai rolar, não confio em vocês. Assim, o que eu quero não dá para ser feito na carne, não dá para ser feito na força do homem. E aí a gente chega finalmente em Atos 1:8, que leia, irmão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Então, ele fala isso para aqueles mesmo grupo de pessoas que lá atrás, em João, ele fala assim para eles: eu não confio no testemunho de vocês, eu conheço o que está no coração de vocês, não serve para mim, não é isso que eu quero. E aí ele finalmente deixa claro que quando a gente recebe o poder do Espírito Santo, então aquilo que a gente não podia fazer no nosso próprio coração, então ele nos capacita, ele nos dá poder para ser suas testemunhas. E que poder que é esse? O poder do Espírito Santo. E aí eu quero só ler mais um versículo antes da gente voltar para João, que é para a gente ter um mapa geral do que está acontecendo e do propósito eterno de Deus. Leia, irmão. Efésios 1:9. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém. Então, o propósito eterno de Deus que ele propuser em si mesmo é fazer convergir em Cristo, ou congregar em Cristo, todas as coisas. As que estão nos céus e as que estão na terra. Lembra que em Gênesis 1 a Bíblia fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, se Deus criou os céus e a terra, onde ele estava? Ele não estava nem nos céus e nem na terra. Então, do ponto de vista do judeu, o Deus tem que meio que se encolher para mexer no universo, porque o universo é tão menor que ele, sabe, que ele é tão maior. A Bíblia fala que nem os céus e nem... Ó, o que é os céus? Os céus, eu estou aqui, estou vendo os céus. Aí ele fala, nem os céus. Aí imagina que você está nos céus, você é um astronauta, você está nos céus. Aí você olha para cima e tem os céus dos céus. Né? Segundo a tradição judaica, são 10. Paulo diz que ele foi até o terceiro. Mas a Bíblia está falando que Deus fala para Salomão que nem os céus dos céus podem conter. Ele fala, você acha que eu vou habitar nesse caixote aí que vocês fizeram?
porque nem os céus podem me conter. Então Deus fez os céus e a terra. E quando fala que ele fez os céus e a terra não é só o planeta Terra. Tudo que você pode imaginar de vastidão do universo, qualquer poeira cósmica, qualquer galáxia, Hebreus fala assim, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Só que a Bíblia fala que Deus deu a terra, ou seja, toda a vastidão física para os filhos dos homens. E quando o diabo enganou o homem, então o diabo tomou para si a metade da criação de Deus. Os céus ele não conseguiu tocar, mas tudo que era físico ele conseguiu dominar, porque ele enganou o homem e tomou para si, né, a Bíblia fala que ele é o príncipe deste mundo. Só que esse versículo que nós lemos vai falar que Deus, o propósito dele é voltar a convergir em Cristo tudo, tanto o dos céus e da terra. Né? No hebraico não existe a palavra céu no singular, é igual óculos, né? Não existe óculo, você não compra metade de uma aqui. Calças, tênis, é tudo plural. Céus também, a palavra céus, que é chamaim, só aparece no plural, não existe céu no singular. Então Deus quer congregar em Cristo, quer convergir para Cristo tudo que está nos céus e na terra. E é por isso que o testemunho, estabelecer o testemunho dele é tão importante, porque o testemunho dele é a presença dele, o domínio dele é onde é estabelecido. E aí, o versículo que nós lemos fala que há um testemunho nos céus. Olha só, o tanto que a Bíblia é perfeita sobre esse negócio de testemunho. A Bíblia fala assim que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Né? E isso é bíblico. O judeu tinha isso na lei e isso foi para todas as culturas do mundo. Né? A gente vê filme aí, seriado, coisa de tribunal, de coisa de investigação, sempre tem as testemunhas, né? Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Isso é tão forte que todos os teólogos, independente das suas discordâncias teológicas, eles vão concordar que para você estabelecer uma verdade bíblica, você precisa de 2 ou 3 textos que falam sobre aquilo. Você não pode fazer uma doutrina baseada num único texto. E todo mundo concorda com isso. O próprio Deus, nas suas verdades, ele estabelece testemunho. Quando ele vai falando de Hebreus 11, dos heróis da fé, ele termina dizendo assim, tendo essa grande nuvem de testemunhos, então olhamos firmes para o autor e consumador da nossa fé. Então, o que a Bíblia fala, então Jesus também tem 2 testemunhas para a glória dele poder ser válida, para quem ele é poder ser atestado, que é o Pai e o Espírito. Então o Pai cuida do testemunho nos céus, a Bíblia fala que no céu quem forma o testemunho é o Espírito, a palavra e o Pai, e os 3 são um. E aí ele diz, mas tem 3 que testificam na terra, que é onde a gente vai entrar hoje, que é o Espírito, a palavra e o sangue. Então, se a gente entende que nós estamos naquele propósito eterno de Efésios 1, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, então a gente está num propósito maior do que nós mesmos. Então, a nossa igreja, a nossa comunidade local, ela é maior do que esse momento e do que essas pessoas e do que aquilo que a gente faz. A gente está movido por esse propósito de glorificar, de trazer o reino do Senhor Jesus. E o primeiro elemento é o Espírito. Então, se você está no propósito de Deus, e o único que te capacita para cumprir aquele propósito de ser testemunha é o Espírito, imagina quão fora da realidade seria se você fizesse coisas que o Espírito Santo não faz, ou usasse artifícios que o Espírito Santo não usa. E ele fala que ele só usa 3, que é o Espírito, a água. O que é a água? É a palavra. Se você for ler
se você for ler em Efésios 5, fala que ele lavou a noiva pela água da palavra. Está lá em Efésios 5, João 15, 3. Também fala que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a água é a palavra e o Espírito. Vou falar desses dois primeiro. Vou deixar o terceiro elemento para depois. Então, eu vou abrir um texto aqui. Isaías 55. Vou abrir esse texto para fazer uma analogia. A partir do verso 9, diz o seguinte: porque assim como os céus, palavra no plural, chamaim, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí ele fala o seguinte: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, do que está falando? Da água, né? Pela chuva e neve, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, ele está estabelecendo um princípio e comparando a palavra de novo com a água que cai dos céus. Ela rega a terra produzindo vida. Só que é interessante que se chove abundantemente, mas não tem o sol, não vai adiantar para nada. As plantas que estiver ali, sem a luz do sol, vão ficar amarelas e vão morrer, não vai fazer fotossíntese. Por outro lado, se você tem o sol, e é um sol assim, forte, tal, que está ali torrando as plantas, mas no solo, por mais que esteja cheio de sais minerais, se não tiver água, não entra pela raiz. Mas se tem água, a raiz penetra na terra e puxa diversos sais minerais, e cada raiz vai puxar, não puxa todos, puxa o que precisa. E esses sais minerais, quando a raiz puxa, ela vai agrupando em complexos diferentes. E aí isso vai dar, por exemplo, a cor, o sabor. Então aí você tem a beterraba que tem sua cor, seu sabor, o alface, o tomate, tudo, né, de acordo com os sais minerais que ele puxa. Porque quando você tem a água e o sol do Espírito, né, o Espírito Santo representa o sol nesse contexto. E quando você tem os dois, aquilo vai parar na folha. Aqueles complexos, os sais minerais se uniram e formaram. E aí quando você come aquilo, dentro de você, aqueles complexos se partem e isso no seu corpo gera energia. Então, por isso que a Bíblia fala que precisa da palavra e precisa do fluir do Espírito Santo, que a gente só sabe que vem pela oração. Ele sopra onde quer, ele faz os dons que ele confere, são dele. Você não os tem, você nem pode controlar e fluir do jeito que você quer, é dele. É imerecido e é dele. E a gente sabe que isso vem através da oração. Jesus falou assim: errais, porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Que ele estava falando não adianta só o sol, não adianta só a água, você precisa dos dois. Porque a água vai descer do céu
e vai regar a terra. Ela vai fazer aquilo que ela foi enviada, mas se não tiver o sol, não vai adiantar para nada. Ela vai ficar amarela e vai morrer. E tem gente que acha que é o contrário. Tem gente que acha que é tacar água. E né, às vezes uma pessoa que tem uma planta vai viajar e fala, cuida da minha planta aí. A pessoa, beleza, vai lá e taca água na planta até ela morrer. Porque ela precisa de sol também. Se tiver só água, ela também vai ficar amarela. Se tiver só sol, também vai morrer. Mas se tiver os dois, vai gerar vida. Aí você tem um milagre da fotossíntese. É isso, em Isaías 55, Deus está comparando a palavra dele em ação com a fotossíntese acontecendo, que precisa da água e do sol. E aí tem dois erros nessa questão da água e do sol que nós cometemos. Um deles é a gente querer fazer só o que Deus pode fazer. Então, por exemplo, santificação, uma coisa que só Deus pode fazer. O fluir do Espírito, só Deus pode fazer. A salvação, pela graça, só Deus pode fazer. E quando a gente quer fazer isso na força, não dá certo. E às vezes tem pessoas que entram com um certo receio. Eles acham que Deus pode fazer até aqui, mas daqui para lá eles param. E Paulo teve que ter um espinho na carne para ele entender que só a graça basta. Então é como, dizem que tem uma história de um camarada que estava andando, ele tinha uma longa jornada pela frente carregando um saco de batata. E quase morrendo com aquilo e tal. E de repente parou um caminhão e o motorista falou para ele, sobe lá na carroceria que eu vou te levar no seu destino. Aí o cara, me salvou, o caminhão me salvou. Aí sabe o que o cara faz? Ele sobe na carroceria do caminhão, olha para cá, irmãos, e ele sobe na carroceria do caminhão e fica em pé com um saco de batata. E o caminhão vai a estrada toda e ele em pé, espera lá. Se o caminhão já parou e o cara falou, sobe aí, então senta, descansa e põe o saco de batata no negócio. Se o caminhão leva você, leva o carro de batata também. Então, o que Deus fez, a gente precisa mergulhar, né? A Bíblia fala assim, que se a nossa consciência nos acusa, Deus é maior do que a nossa consciência. Então, tem coisas que só Deus faz e quando a gente tenta fazer nesse aspecto do Espírito da palavra, dá errado. Por outro lado, tem coisas que Deus não vai fazer. Jesus falou assim, tu, porém, quando for orar, entra no seu quarto, o seu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então, Jesus não vai entrar no quarto por você, ele não entrou no quarto lá na cruz. Paulo fala assim, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Nós, assim, por várias coisas que Paulo fala, nós entendemos que esse momento se dá na oração em línguas. Então Jesus não orou em línguas por você na cruz, ele não fez uma única oração em línguas para daqui por diante você não precisar mais. Então o que se pressupõe, ele não vai ler a Bíblia para você, ele não vai ter comunhão com os irmãos por você, né? Aí essa verdade de 2 ou 3 testemunhas, elas conseguirem confirmar toda a palavra. Se você for ver, Jesus falou assim, que quando 2 ou 3 reunirem no meu nome, eu estarei. Como assim ele estará? Ele está comigo também. Hoje, quando eu estava orando de manhã, não tinha nenhum dos irmãos aqui, mas ele estava lá. E ele está tão perto de mim, como nem na eternidade ele vai estar mais perto do que ele já está agora. Só que 2 ou 3... aí é testemunho. Aí eu estabeleço o tabernáculo, a glória de Deus que desce, a nuvem, né? Shekhinah de Deus que pode descer ali. Porque aí não é, né, só o Deus interior dentro de mim, é Ele no meio de vós.
aquele salmo que o irmão citou, Salmo 122, é como o óleo que desce pela barba de Arão e ele vai banhando todo o corpo, né? Então, não adianta a gente querer fazer as coisas que Deus garantiu na cruz e não adianta a gente não crescer na graça, né? Pedro vai falar para a gente crescer na graça. Então há um caminho de crescimento na graça, né? A graça, quando a gente recebe a salvação, ela é uma porta. E Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação. Aí é mandamento, desenvolvei. Né? A última vez que eu chequei, não fizeram nenhuma reforma no português e desenvolver ainda é imperativo. Se alguém acha que não é, eu não li essa parte da gramática, da nova gramática portuguesa. Mas existe um terceiro elemento que testifica. Tem o Espírito e a palavra, e tem um terceiro elemento que, se a gente quiser ser colaborador de Deus, se a gente quiser ser parceiros do Espírito Santo, porque é só com Ele que a gente alcança o testemunho. Porque se for sem Ele, Jesus vai olhar para o nosso coração e falar: não vai rolar, amigo. O que está no seu coração eu não confio. Mas se for pelo poder do Espírito Santo, e a gente usar os elementos que o Espírito Santo usa, aí vira outra coisa. Aí a gente tem um tabernáculo, né? A Bíblia fala assim: vós sois templo do Espírito Santo. Então, se ele falasse: vós sois templos, né? Ele era um templo, ela era um templo, mas se nós somos templo no singular, existe um aspecto coletivo de estabelecer o testemunho. E o terceiro elemento vai falar disso, que fala que também o sangue testifica. E eu queria abrir em 1 Coríntios 10. Verso 16, aqui está falando da ceia. Tem um livreto do Otmani, pequenininho, fininho, que é sobre a ceia, que para mim, na minha opinião, é o melhor material que existe sobre a ceia. E eles falam que os católicos entendem que o pão da ceia, ele é, de fato, literalmente o corpo de Cristo que se transubstancia e vira o corpo de Jesus, homem, dentro de nós. E os evangélicos falam: nós não cremos na transubstanciação. Isso é simbólico, ele representa, não é que vai virar o corpo de Jesus, mas ele representa. O Otmani vai dizer que não é nem a representação do corpo de Jesus homem e nem a transubstanciação. O que Paulo está falando aqui, aí Paulo chama comer a ceia de participar do corpo. Então ele fala assim: embora, assim como o pão, que é um só, mas também ele vira muitos, nós, sendo muitos, também somos só um. Aí ele começa, em vez de falar comer do pão, ele fala participar do corpo. Então aqui já está, a ceia já é o corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça e nós somos o corpo dele. Por isso que ele fala que alguns já dormem por não discernir o que? O corpo. Não é que vê se tem algum pecado, arrepende, senão vai cair duro, sabe? Não é isso. Você discerne o corpo, né? Quem que são os vínculos? E aí no verso 16, falando do cálice, que é o sangue, que é o sangue que testemunha, a Bíblia vai dizer assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, deixa eu falar uma coisa: sangue é comunhão. Assim como água é a palavra, sangue é comunhão. Então, além de precisar do fluir do Espírito Santo que vem pela oração,
E é todo tipo de oração. Ora lá no grupo da Samira, ora trancado no quarto, ora em línguas, ora em português, ora em inglês. Ora, né? Como o pastor Marcelo dizia, ora que me ora. Ora até a orelha bater palma. É o fluir do Espírito. Mas, quando ele fala que o sangue testemunha também, aí ele muda o testemunho de patamar, porque já não é individual. Aí ele já cria um corpo. Então a palavra e o fluir do Espírito não é só na minha vida, é nós. Então precisa de nós como corpo. Em tendo comunhão, os outros dois elementos fluem por essa comunhão. Eu não falei lá da planta que pega os nutrientes da terra, leva para a folha, e aí isso vai influenciar todos os sabores dos alimentos, dos vegetais e tudo. E por tabela vai influenciar também o sabor da picanha. O irmão de Curitiba diz amém. E é verdade, influencia mesmo. Uma coisa é o sabor da picanha aqui, outra coisa é em Portugal. Daqui nem se compara, assim. Uma das coisas que você mais sofre em Portugal é quando você quer comer uma picanha. E nem se compara uma de ambos também. Se você for ver, por exemplo, o queijo da Serra da Canastra, eu antigamente achava assim, é porque lá tem uma tia que tem uma receita mágica que ela faz um queijo top e sai vendendo por aí. Não, eles fazem o queijo igual o pessoal daqui de São Paulo faz. O que acontece é que lá o solo tem elementos diferentes, e quando o boi come o capim, o leite também sai diferente, o queijo sai diferente. Então, se eu falei que a água e a palavra é essa energia que é dispensada dentro do corpo, o sangue, a comunhão é que faz o sangue fluir. Porque a gente falou sobre orar até a orelha bater palma, mas em geral minha orelha não vai nunca tocar uma na outra. Eu espero que não, a não ser o amigo lá de Pedro que ele... Mas assim, ainda que minha orelha nunca vai tocar nessa, existe uma comunhão, porque o sangue que passa aqui também passa aqui. Então, aquela energia, aquele poder que vem pelo Espírito e pela palavra, ela tem que fluir no corpo pela comunhão. E aí a gente tem que entender então o que é comunhão. Porque hoje, no sistema religioso, a comunhão é assim. Vamos supor que eu vou ter um evento da igreja. Aí eles fazem a programação lá, de 8 às 10 palavras, ministração com não sei quem, de 10h30 para lá, até meio-dia, outra. E aí a gente, entre 10 e 10h30, comunhão. Então, comunhão é um recreio das atividades eclesiásticas. Ou então, um irmão vai na casa do outro, e eles ficam lá 3 horas juntos, mas não estabelece, não há um fluir do Espírito entre eles. João vai dizer aqui, 1 João 1,3, pode. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhas comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, como seu Filho Jesus Cristo. Opa, então peraí. O que Pedro está falando assim, o João, aliás, que João, a gente leu bastante João fala muito de comunhão. Ele está falando assim, existem coisas que nós ouvimos desde o início. Por que eles ouviram desde o início? Porque desde o início do ministério, Jesus chamou eles, né? E ele fala assim, aqui, nós passamos 3 anos com ele, depois ele morreu e ressuscitou, e nós passamos mais 40 dias com ele.
Agora, aquilo que nós vimos e ouvimos, nós transmitimos para você. Nós estamos ensinando para você. Para quê? Para que vocês tenham comunhão. Quer dizer, não existe comunhão sem um fluir da palavra, sem um fluir do Espírito. Percebe? Então ele ensina a palavra, ele ensina aquilo que eles receberam da parte do Senhor Jesus, para outros irmãos que ainda não receberam, possa ter comunhão. E aí ele fala assim, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, lógico, por meio do Espírito. Então, não existe comunhão sem esse fluir de Deus. Não existe comunhão sem o Pai e sem o Filho. Não existe assim, porque à medida nós somos chamados para sermos amigos, né? Assim, desenvolvermos laços, afetividade, né? Fora desse auditório, fora de qualquer lugar de reunião, fora, mesmo que seja de reunião numa casa, nós somos chamados para ser amigos. E amigos fala de tudo, amigo fala de trabalho, amigo fala até de futebol e até de entretenimento. Mas se 2 ou 3 está ali na amizade, um na casa do outro, e a conversa não se afunila, sabe? Se não há, a Bíblia fala, encheios do Espírito, falando entre vós. Se não há esse falar espiritual entre vós, não existe comunhão. A comunhão é quando Jesus, a nossa comunhão é com Jesus, é com o Filho e com o Pai. Então, quando eles são chamados para conversa, aí existe comunhão. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra para a igreja mais conhecida é eclésia, certo? Eclésia, que significa uma assembleia de pessoas que foram chamadas para fora. Então essa é a palavra que eles usaram no grego para transmitir a ideia que Jesus passou por um grupo de discípulos judeus. Porque foi a melhor palavra. Imagina assim, se o Messias fosse brasileiro, Jesus fosse brasileiro, então ele ia falar com nós em português, ou no velho brasileiro, e usando a cultura brasileira. E quando ele falasse assim, vocês serão a minha testemunha lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na Ásia, a gente não ia chegar lá falando português, porque eles não iam entender bolhufas. A gente ia falar inglês, a gente ia escrever em inglês, para chegar nas nações. Então, os discípulos não falavam grego no dia a dia e nem tinham cultura grega. Jesus falava com eles em aramaico e eles tinham um background judaico. E a palavra para a igreja no hebraico é kehillah, que significa literalmente comunidade. Comunidade. É um povo, é uma kehillah significa uma congregação, um ajuntamento de pessoas que têm algo em comum. Então, por exemplo, hoje você vai lá em Israel, se você vai numa ONG lá que trabalha lá para levar água para regiões que não tem água. Então, vamos supor que chama ONG da água. É comum, você vê lá, Kehillah da água. Porque Kehillah, eles são uma congregação de pessoas que têm algo em comum. Aí Jesus falou assim, a minha Kehillah eu edificarei. Quer dizer, o meu grupo de pessoas que tem algo em comum, que é esse sangue que flui, levando a água, o Espírito e o poder de Deus para todas as células e partes do corpo, né? Esse meu grupo de pessoas eu edificarei. E aí ele fala que as portas do inferno. Mas ele não fala portas do inferno. Ele fala portas do Hades, que é o mundo dos mortos. Ele está falando que a igreja vai marchar sobre a terra e vai crescer nesse testemunho
até um ponto que nem o mundo dos mortos vai resistir, a própria morte vai ser vencida. Ele está falando da ressurreição do último dia. Por que ele não fala do inferno? Por que as portas do inferno não é um problema? Porque ele tomou a chave da mão do diabo. O que é maior, a chave ou a porta? Então, mas a morte é o último inimigo que a gente vai vencer, e em marchando sobre a face da terra, estabelecendo o testemunho de Deus, nós vamos alcançar essa vitória final do próprio Hades, do próprio mundo dos mortos, né, se render a Cristo e os próprios mortos se ressuscitarem. Isso não dava para saber que era 2000 anos depois. Mas se você vai, estou acabando, mais 5 minutos, mas se você vai para o Apocalipse, uma das palavras-chave do livro de Apocalipse é testemunhas. As pessoas, primeira coisa sobre o livro do Apocalipse é que ele não é um livro sobre o anticristo, não é um livro sobre o diabo, não é um livro sobre tragédias. Quando nós iniciamos o livro de Apocalipse, a primeira coisa falada lá é: este é o livro do quê? Da revelação de quem? De Jesus Cristo. Então Jesus, no livro de Apocalipse, vai se revelar como nunca, ou como poucas vezes nas Escrituras, de maneiras tão fortes, que você vê vários títulos de Jesus ali se revelando. Então, vou ler mais 2 textos. Apocalipse 12. É no Apocalipse que a gente tem as 2 testemunhas. É no Apocalipse que a gente tem os 144.000. É no Apocalipse que a gente tem a igreja de Filadélfia. O que são as 2 testemunhas? O que são os 144.000? O que é a igreja de Filadélfia? O que é aquela mulher gloriosa que ele viu, que o próprio sol se reverenciava a ela? Eu sei que os teólogos vão dizer assim: as 2 testemunhas é Elias e Moisés. Não, eu acho que é Enoque, eu acho que é não sei quem. Para mim, as 2 testemunhas, a mulher gloriosa, os 144.000, a igreja de Filadélfia, são figura da mesma coisa. Um povo que alcançou o ápice do testemunho de Deus na terra. Por que 2 testemunhas? Porque tem que ser 2 para o testemunho valer. Mas pode saber que 2 testemunhas fala de 2 companhias proféticas mundiais, sem nome e sem denominação. Que a Valnice falava antigamente, um povo no meio do povo. Então Apocalipse 12, 11 vai dizer: eles o venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro, mas só pelo sangue não, e pela palavra do seu testemunho. Como que estabelece testemunho? Que deram. Testemunho. O que é o testemunho? Espírito, palavra e sangue. Comunhão. Espírito, a palavra e a comunhão entre nós. Esse testemunho que a gente dá estabelece a nossa vitória nos últimos dias. E eles não amaram as próprias vidas até a morte. E aí, para encerrar, nós lemos, praticamente capítulos, versículos de João, apóstolo. E João, ele tem uma coisa que é o seguinte: João foi o único dos discípulos de Jesus que não morreu assassinado, que não morreu de morte matada, morreu de morte morrida. Agora, houve um momento que ele
Paulo foi morto, assassinado, decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Filipe morreu apedrejado, a gente vê lá em Atos 7. Então, todos, ele viu um por um morrendo. E ele foi ficando só. Houve um tempo que ele era o último dos 12. E que muitos dos filhos dos 12 também já tinham ido embora. E ele estava só. E a história da igreja diz que o Império Romano tentou persegui-lo de diversas formas. Então, onde ele ia, começava uma igreja e vinha perseguição. Aí ele ia para outra cidade, fugia para outra cidade, começava um avivamento, vinha perseguição. Ele vazava, ia para outro lugar. Houve um tempo que o Império Romano o prendeu, lançou em cadeias. E aí ele entrava numa cadeia e havia um avivamento na cadeia. O carcereiro convertia, os presos convertiam. Então eles pegavam o cara daquela cadeia e levavam para outra cadeia. E houve um dia que não havia cadeia que prendesse aquele homem, e eles lançaram numa ilha deserta, ilha de Patmos. E ele, que em primeiro lugar recebeu, ele estava lá quando Jesus falou assim: eu não confio no testemunho que parte de você, porque eu confio no seu coração. Ele ouviu aquilo de Jesus. Ele ouviu: para de falar de mim, para de falar que eu sou um mestre bom, para de falar que eu faço obras, que curo as pessoas. O seu testemunho não dá. Aí ele estava também em Atos 1:8, quando Jesus soprou o Espírito e falou: agora você pode ser minha testemunha. E ele viveu décadas e foi ficando solitário, até que ele, já bem velhinho, talvez uns 90 anos, estava lá na ilha de Patmos, só, abandonado. Talvez ele olhasse, lembrasse de Atos 1:8 e falasse assim: será que minha vida toda não foi ilusão? Sabe? Será que não era melhor eu ter seguido a carreira lá de pescador, de marceneiro, sabe? E ter ido cuidar da minha vida? Porque será que minha cabeça não está pregando peça? Será que Jesus não era só mais um? Será que ele fez o que fez? Será que valeu a pena? Porque ele disse que ia voltar, já tem 90 anos, até hoje eu não vi ele voltar. Era humanamente possível estar com todos esses pensamentos, de todos. Se alguém tinha razão para pensar isso, era ele. Mas aí vem Apocalipse. E vamos ler a partir do verso 1 para encerrar. Porque é o peso disso aqui também que paira sobre nós na decisão de andar no propósito eterno de Deus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas e de fazer parte da edificação do testemunho dele. Diz assim, verso 1: revelação de Jesus Cristo. Inclusive o livro no inglês chama Revelation. É revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos as enviou e as notificou a quem? A João, esse velhinho, seu servo de 90 anos, que está largado numa ilha deserta, brincando de largados e pelados para sempre, sem produção. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono,
E aí ele fala uma coisa mais tremenda que para mim Deus falou em primeiro lugar para João. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, nós fomos chamados para edificar o testemunho de Jesus. Não vai ser fácil. O mundo não vai melhorar. Né? Um amigo me perguntou essa semana, você acha que essa guerra aí na Rússia é o Gog e Magog? É o final dos tempos? Eu falei, cara, não, é a terceira guerra? Eu falei, para mim, não é. E na verdade, o problema não é a guerra. Né? O que a Bíblia fala que o problema é quando a guerra parar e todos estiverem falando de paz. Aí virá repentina destruição. A Bíblia fala que Jesus fala, né, lá em Mateus 24, em Lucas, que os homens eles vão se derreter de terror dentro dos próprios corpos. Por causa então o mundo vai piorar e ser testemunha vai requerer cada vez mais não amar a própria vida. Não adianta amar a própria vida e não adianta querer achar que a gente está edificando um testemunho fora dos 3 elementos que o próprio Espírito Santo usa. E sem o Espírito Santo. Não adianta. Porque o próprio mandamento diz que primeiro você tem que amar a Deus. Às vezes você pergunta para as pessoas, o que você ama mais nessa vida? A pessoa fala, os meus filhos, os meus pais, a minha vida, a minha herança. Mas não é isso que o Senhor fala. Na própria vida, né? Ele fala amar primeiro a Deus, depois os filhos, a família e tudo mais, pode vir numa pendurada. Exatamente. Então, assim, só que nessa luta toda, para estabelecer o testemunho que vai requerer não amar a própria vida, cada vez mais, existe uma promessa de que enquanto nós estamos caminhando para receber o para testemunhar, Ele é a nossa testemunha, fiel e verdadeiro. Ele está vendo tudo. Né? Interessante que, para encerrar, né, Jesus, né, Davi mesmo dá essas profecias a respeito de Jesus, ele fala assim, o Senhor tenho sempre a minha direita, para que eu não seja abalado. Esse é o andar de Jesus. Ele andava, apesar das perseguições, apesar de tudo, o Pai, ele tinha sempre a direita dele. E ele venceu. Foi até o final, mesmo morrendo, ele venceu. E aí Davi também fala assim, disse o Senhor, né, o Pai, o Eterno, disse o Senhor ao meu Senhor. O texto antes falava assim que Jesus estava à esquerda e Deus estava à direita. Ele fala, o Pai eu tenho sempre à minha direita para eu não ser abalado. E aí depois que ele venceu, disse o Pai, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o seguinte, agora assenta-te à minha direita. Percebe a jogada? Quem estava à direita? O Pai, Jesus estava à esquerda. Quando Jesus andava sobre a terra, ele estava à esquerda e o Pai estava à direita, para ele não ser abalado. E não obstante a todas as perseguições que Jesus passou, mesmo morte, humilhação e tudo, ele foi até o fim, para o Pai poder dizer para ele assim, agora vem para a minha direita, vamos mudar, agora vem para a minha direita para você reinar comigo. E aí ele também falou para nós, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, do mesmo jeito que o Pai estava com ele. Lá em Apocalipse ele vai dizer, ao que vencer, eu darei que se assente comigo à minha direita. Então percebe o que é direita, o que é esquerda, qual que é o tempo, qual que é a posição. Então, essa vitória está no testemunho.
Amém, irmãos? Amém. Era isso que eu tinha para falar. Nós vamos ficar aqui mais um tempo orando. E você que agora está vendo aí pelo YouTube também, né, pode orar, pode se posicionar com a família, com a comunidade. Que a gente está realmente envolvido num propósito eterno de Deus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, como a Bíblia dizia no Velho Testamento: assim como as águas cobrem o mar, a terra vai se encher com a minha glória. Amém? Amém. Glória.